e ativar as notificações. Bora direto pro giro de notícias para contar que a comissão de arbitragem da CBF entende que o Brasileirão de 2025 tem menos erros impactantes do que o Brasileirão da temporada passada. Enquanto isso, a CBF decidiu realizar uma reunião de emergência com os árbitros da primeira divisão nessa terça-feira na sede da entidade. Vamos ressuscitar meu galo. Cara, se o Atlético não vencer o Sport amanhã na Arena MRV, vai dar uma M federal, cara. A pressão tá gigante. Fiz até um vídeo hoje à tarde, aqui no canal, depois se vocês assistam, em que eu falo que o torcedor do Galo meio que abandonou o time, né? O Atlético tinha uma média de 26 mil torcedores por jogo nesse Campeonato Brasileiro. Faturamento ou receita bruta de R$1,5 milhão por jogo. Pois nos últimos 2 confrontos na Arena MRV, contra a Juventude e Mirassol, jogos em que a diretoria do Atlético deu ingressos de graça, foram 17 mil num jogo e 16 mil no outro, com uma média de arrecadação de mais ou menos 250, 260 mil por partida. Então a verdade é que o torcedor do Galo pegou bronca e não tem ido mais à Arena MRV, tá? A torcida do Galo não vai proteger o time contra a diretoria, time com muitos sem vergonhas. Não é uma informação minha, até por isso vou dar crédito, mas o Guilherme Frossar, que é bom repórter, foi durante muito tempo setorista da Globo, saiu da Globo para ter seu próprio canal, hoje ele cobre o Atlético no YouTube. O Frossar assegura que entre os jogadores com má vontade, entre os jogadores que têm feito o corpo mole, que não têm se dedicado, não têm sentido as derrotas do Atlético, está o Guilherme Arana, tá? Arana, que inclusive passou a ser especulado como reforço do Corinthians, tudo muito embrionário, tudo muito especulativo. E olha que esse mercado de transferências é o que dita o meu canal, né? A gente está aqui, vocês adoram o mercado de transferências, contratações, mas a verdade é que hoje não há nenhum movimento do Corinthians em relação à possibilidade de contratação do Arana, até porque o Matheus Bidu vive fase espetacular, tá? Ricardo Muratti, boa noite, Nicola, como vai? Se o Galo não ganhar amanhã, tudo ferra, porque o Brax e o Vitor, que são horríveis, ainda continuam no clube. O que você acha desse momento? Eu acho que muita gente tem culpa. Os acionistas do Galo têm culpa, porque tem dinheiro, mas não são tão... não agem como eu imagino que eles poderiam agir, mais próximos, cobrando. Paulo Brax, na minha opinião, eu já falo isso há bastante tempo, não é um diretor executivo de futebol do nível e da altura do Atlético. Todos os trabalhos dele pelos outros clubes não foram bons, não foram bem avaliados. Por que no Atlético a coisa seria diferente? Em relação ao Vitor, eu não tenho capacidade de avaliar, até porque ele não tem a autonomia que se imagina. Ele é um gerente de futebol, está sempre abaixo dos outros. Os jogadores têm muita responsabilidade, o elenco do Atlético é para jogar muito mais do que está jogando. Sei que em algum momento da temporada houve uma interferência grande por conta de dívidas e promessas não cumpridas em relação a salários, direitos de imagem, impostos, mas hoje eu acho que o principal problema é a falta de confiança. Você começa a perder 1, 2, 3, e aí você deixa de ter a confiança para tentar. E no futebol, quando você não arrisca, quando você é só burocrático, você fica sempre mais perto de perder do que de ganhar, tá bom? Eu acho que o Atlético ganha amanhã, mas eu não consigo nem apostar. Eu tenho muita dúvida se vale a pena apostar na vitória do Atlético amanhã. Vale a lembrança de que o Sport jogou também em Minas Gerais contra o Cruzeiro no final de semana, e o Cruzeiro muito mais pronto, arrumado, vinha de um empate contra o Flamengo, e o Sport jogou bem e arrancou empate. Eu acho o resultado, amanhã um empate entre Atlético e Sport não é uma maluquice, tá? Ô Josimar, eu nem gosto muito de falar de arbitragem, eu acho um assunto bem chato, mas, cara, tem momentos em que a gente precisa falar, né? A arbitragem do futebol brasileiro, ela vive um momento traumático, trágico, tenebroso. Os caras são muito ruins, inseguros, os árbitros de vídeo são piores até talvez do que os árbitros em campo, é uma sucessão de erros, eu não consigo ver uma predisposição em ajudar esse ou prejudicar aquele, tá? Mas eu achei que com o VAR a gente teria melhores alternativas e atuações de árbitros, um ledo engano. Até por isso, o Sálvio foi quem defendeu essa ideia, o Sálvio Spínola Fagundes Filho, que foi meu companheiro dos tempos de ESPN e de Band Esportes. Ele entende que há necessidade de árbitros estrangeiros para a reta final do Campeonato Brasileiro, e eu concordo. Mesmo sendo alguém que acabou sendo muito prejudicado por um árbitro estrangeiro, vocês vão lembrar de Javier Castrilli, árbitro argentino que apitou um Corinthians e Portuguesa no Morumbis.
Eu acho que eu nunca fiquei tão triste, não, eu fiquei tão triste também no Palmeiras, no Português e Grêmio, final do Brasileiro. Mas aquele jogo do Castrilha, eu fiquei muito triste, cara. O argentino roubou demais pro Corinthians, mas demais, 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 na cara dura, cara. E isso foi meio que um trauma para mim, mas eu prefiro o árbitro estrangeiro, mesmo com o Castrilli, do que esses caras que apitam muito mal, tá bom? Quero falar agora sobre a torcida do Galo, que resolveu abandonar o Atlético no Campeonato Nacional. A média de público atleticana no torneio nacional era de 26 mil torcedores, com uma média de arrecadação por jogo de R$1,5 milhão. Pois bem, os dois últimos jogos contra a Juventude e Mirassol tiveram públicos e rendas muito menores. Foram 16.111 pagantes contra o Juventude, contra 17.036 pagantes contra o Mirassol. As arrecadações, 263 mil no empate contra o Juventude, 251 mil na vitória contra o Mirassol. E a partida dessa quarta-feira contra o Sport pode entrar para a história com a pior média de público e de arrecadação desde que a Arena MRV foi construída. Até a noite dessa segunda-feira, só 5 mil ingressos haviam sido vendidos de forma antecipada. E assim como nesses dois jogos que eu acabei de citar, o Atlético fez uma promoção em que o torcedor que adquirisse o ingresso ganharia um segundo de graça, especialmente se fosse membro do programa de sócios torcedores. Você atleticano, já abandonou o time? O que você pensa sobre esses números que eu trouxe? Já uso o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? O que há de verdade na especulação de que Guilherme Arana interessa ao Corinthians? O primeiro a publicar sobre o tema foi um site chamado Bola VIP, assegurando que o mau momento do Arana no Galo pode ajudá-lo no retorno ao Corinthians. Você vai lembrar que o lateral esquerdo, de 28 anos de idade, foi formado no próprio Timão. Quero contar que antes de gravar esse vídeo, conversei com gente do Atlético e com gente do Corinthians. E posso assegurar que essa possibilidade em 2025, nesse mês, não foi nem sequer cogitada. A fase do Arana no Galo é ruim, ele tem sido cobrado, tem sido apontado até por jornalistas como alguém que está fazendo corpo mole. Ainda assim, no Corinthians não há nenhum movimento para aquisição do atleta. Em outras janelas, o Corinthians até tentou, mas para 2026, essa conta parece não fechar. Primeiro, porque o Timão precisa resolver seu problema de transfer bans. O Corinthians tem hoje contra si 85 milhões de reais a quitar, sob o risco de, em caso de não pagamento, nem ter a liberdade para inscrição de atletas. Além de resolver essa enorme pendência, o Corinthians ainda precisaria se acertar com o Galo para a compra dos direitos econômicos do atleta. O Arana tem vínculo com o Atlético até dezembro de 2027 e está avaliado hoje em mais ou menos 5 milhões de euros. Bastante dinheiro para um Corinthians em dificuldades e que tem na lateral esquerda duas boas soluções. Matheus Bidu nunca jogou tanto quanto atualmente e o Angeleri, que deve ser comprado, também tem feito boas partidas. Ou seja, se você corintiano